Queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. O encontro perfeito vem, ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor. O encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, vem, queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. O encontro perfeito vem, ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor. O encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome. Aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome. Aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui adoramos o teu nome. Antes de tudo, sim, Senhor. Antes de tudo, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és digno e santo. No teu nome há todo poder, pra sempre e sempre. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, Senhor, tu és todo poder, pra sempre, 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 Senhor. Todo poder é pra sempre teu. Aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui, Senhor, reconhecemos o teu nome. Nome sobre todo nome, aqui nos rendemos, aqui, Senhor, nos prostramos a teus pés, aqui nós adoramos o teu nome. Nome sobre todo nome, Jesus, maravilhoso.
conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre tu és maravilhoso. Alô, alô. Vamos lá. Irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor para todos. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé para darmos início à escola bíblica dominical. Vamos orar nesse momento, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, pois Tu és bom, pois as Tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada dia, Senhor, se renovam em nossas vidas. Te louvamos por mais esse dia que Tu fizestes. Te louvamos, Senhor, pela chuva que Tu enviaste, Senhor, pela tranquilidade que Tu tens nos dado, pela bênção, pela paz que vem do Teu Espírito Santo. Nesta manhã nós rogamos a Ti que Tu nos revista com a Tua graça, que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações
para que ouçamos a Tua palavra, para que aprendamos, Senhor, e a coloquemos em prática. Rogamos que Tu abençoes o Roniel, que vai ministrar esta lição, que Tu abençoe toda a igreja, Senhor, para que todos nós cresçamos juntos no conhecimento, na graça, no temor do Senhor. Suplicamos que Tu tires toda interferência, Senhor, tudo que se opõe à Tua palavra, que Tu reines soberano em nossos corações, que Tu reines soberano neste lugar, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Roniel, palavra. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Os irmãos foram bem durante a semana, tudo na graça e na paz do Senhor? Amém, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição, né, que trata a respeito de quem era Jó. Amém? Peço que os irmãos desde já abram suas Bíblias para já ficarmos prontos, né? Em Jó capítulo 31, em Jó capítulo 1, quer dizer. Amém. Como eu falei, né? Lição 2, quem era Jó? Os irmãos que eu escaneei a lição, né? E coloquei no grupo da escola dominical. Os irmãos podem estranhar que lá está a data de 12 de julho de 2020, mas é um erro que veio nessa revista, né? Elas vieram com um erro de datas, mas é justamente a lição de hoje, de 11 de outubro. Certo? O nosso texto áureo, ele já está na nossa leitura, que vai ser o Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que fala: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Fazendo rapidamente uma recapitulação, né, da lição anterior, né? Primeira coisa que eu queria relembrar era, perguntando já irmãos, Jó, ele era um personagem ou foi uma história criada ou foi alguém que de fato viveu, uma pessoa real? Nós sabemos que Jó foi uma pessoa real, não é? Como nós sabemos isso? Nós sabemos isso através dos textos de Ezequiel e de Tiago, que demonstram que Jó ele foi uma pessoa que viveu e que ele não era uma história, né? Como principalmente os teólogos liberais dizem. Em que época Jó viveu? Jó viveu na época patriarcal, isso mesmo. E qual é essa época patriarcal? É naquela época que abrange Abraão, Isaac e Jacó, no período em que eles viveram, né? Não tem como a gente determinar com exatidão, porque a Bíblia não diz, mas nós temos indicações de que foi nesse período que eles viveram, por algumas coisas que o livro de Jó demonstra, né? Tanto mostrando ele como sacerdote do seu lar, né? Que era uma característica dos tempos dos patriarcas, como
a idade que Jó tinha, a idade que ele viveu, que foi aproximadamente 200 anos, dentre outras características, certo? E quem foi o autor do livro de Jó? Os irmãos se lembram? É desconhecido, nós não sabemos quem foi o autor. Existem indicações, há pessoas que pensam que pode ter sido Moisés, outros dizem que pode ter sido o próprio Salomão. Entretanto, nós não temos certeza, a Bíblia não fala, né? Também, qual é o tema principal do livro de Jó? O sofrimento do justo e a soberania de Deus, né? Então, este é o... Recapitulando, né? Para contextualizar, para nós estarmos todos por dentro do mesmo assunto. Amém, irmãos? Eu queria pedir, Pedro, para você dar uma olhada de tempos em tempos, para ver se alguém faz alguma pergunta, alguma coisa assim. Amém? Então, vamos lá. A verdade prática, irmãos, ela é bem aplicável mesmo, né? Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. E isso que aconteceu com Jó. Vamos à leitura bíblica em classe, que nós vamos ler Jó 1, do 1 ao 5. Amém? Que vai dizer bem assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Então nós temos aqui o relato, aquele relato inicial, aquela cena inicial de quem era Jó, né? A apresentação de Jó no livro que leva o seu nome. Essa lição, irmãos, ficou bem construída na revistinha, e hoje nós vamos seguir aqui o que a revistinha mostra, né? Primeira coisa que eu queria começar perguntando é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É possível? É possível, não é mesmo? Então, desde já, irmãos, nós vemos o exemplo de Jó, não é mesmo? Ele era essa pessoa que, apesar de ser próspero, ele não deixou que as riquezas dominassem o coração dele, ele não deixou ser controlado pela avareza, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todo mal, né? De todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz dos males. Bem? Então, Jó, ele foi um homem que não apenas tinha bens materiais, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Bem? Já fica aqui para a gente um alerta, né? Caso o próprio Deus venha nos abençoar, de maneira com que nós venhamos a adquirir bens materiais, que nós sigamos o exemplo de Jó, né? Que não deixemos que essas coisas nos dominem. Amém? E vamos lá, o primeiro tópico, que vai falar de um homem de caráter irretocável. Irmãos,
A Bíblia fala que Jó era um homem, aqui no versículo 1, que ele era um homem íntegro, não é mesmo? Esse homem íntegro, quando a gente olha o significado da palavra íntegro, a gente pode verificar que essa palavra ela também significa sincero. Então seria basicamente sinônimos dentro do contexto de Jó. Íntegro como alguém sincero. Dentro disso, eu queria perguntar para os irmãos, o que é caráter? O que os irmãos veem como caráter? Ser verdadeiro é uma característica do caráter de alguém. Muito bom. Isso. Então, nós temos o seguinte, irmãos. Caráter, elas são as características boas ou más, qualidades e defeitos morais que dizem quem é a pessoa, né? Então, como assim são qualidades ou defeitos? Porque não existe a falta de caráter, o que existe é um mau caráter, certo? Nós temos pessoas com bom caráter, uma boa índole, e pessoas com mau caráter, né? Então toda pessoa tem um caráter, não é mesmo? Dentro disso, nós vimos que Jó ele era um homem sincero, né? E no que consiste essa sinceridade de Jó? O que seria essa sinceridade de Jó? Ser verdadeiro, excelente, irmão dele, mas sinceridade era que alguém chegava para Jó e falava bem assim. Quando Jó chegava para alguém, ele falava bem assim: olha, eu sou sincero, por isso eu falo é na cara. Era isso? Era grosseria? Não, não é mesmo? Não era grosseria. Nós podemos dizer que essa sinceridade, ele buscava, ele tentava ser correto em tudo. Justamente. Essa é. Isso mesmo, porque o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria, e nós vamos, inclusive, depois, posteriormente, ver sobre isso. Então, essa sinceridade de Jó, ela era baseada em 3 coisas, como os irmãos já falaram. Primeiro, nós vamos ver aqui que lá do original hebraico, né, essa palavra, no original da Bíblia, ela significa, no hebraico, deixa eu ver o nome aqui, que é um nome estranho, irmãos. Íntegro, ela possui o significado de inocente do hebraico. Inocente e sem culpa. Alguém que é inocente, íntegro, alguém que é inocente e sem culpa. Certo? Já a Septuaginta, o que é a Septuaginta? Parênteses para explicar. A Septuaginta, ela foi uma tradução que ocorreu aproximadamente 250 anos antes de Cristo, que traduziu o Velho Testamento do hebraico, da língua dos judeus, para o grego. Por que traduziu para o grego? O grego era o inglês da época. Vamos dizer assim, hoje o inglês não é a língua universal? Todo mundo fala inglês, não é mesmo? Então, tanto naquela época de Cristo, como alguns séculos antes e depois, o grego era a língua que dominava o mundo. Se você quisesse ir para qualquer lugar, você tinha que falar grego. Então, a Septuaginta foi a tradução. Segundo a Septuaginta, essa palavra íntegro, ela vai significar verdadeiro, que foi o que o irmão Délio falou, não é isso? Então, íntegro, nós temos essas 3 características, que nós podemos considerar alguém que seja inocente, sem culpa e verdadeiro, não é mesmo? E aqui eu trago uma frase do pastor que dá o subsídio da EBD, né? Eles têm um canal, os irmãos podem também acessar, é muito bom. Tem um canal EBD no YouTube, e lá tem uns subsídios. Antes de toda aula ele posta um subsídio para os irmãos, para todos que quiserem poder ver o resumo da aula, né? E ele trouxe uma frase interessante. Ele falou bem assim, que
como uma das características é ser verdadeiro, nós vivemos uma geração que prefere uma doce mentira do que uma dura verdade. Não é? É uma geração que prefere uma doce mentira do que uma dura verdade. Inclusive, irmãos, nós vivemos uma geração em que a oratória das pessoas vale mais do que o que ela está falando. Eu fico analisando assim, muitas vezes a gente não tem a oratória que a gente queria. E oratória, o que é oratória? É o discurso, a forma de falar, de ouvir aqui, que tem pessoa que vem aqui, irmãos, ou vai em outros lugares, que eles vão dar cambalhota, vão fazer o que for, eles levam o povo ao êxtase, né? Eles conseguem provocar emoção nas pessoas. E não é pecado a pessoa ter uma boa oratória, né? Mas não adianta de nada a pessoa vir aqui com palavras belas, com um discurso que agrada aos ouvidos de todo mundo, mas com palavras mentirosas, não é? Então, de nada vale uma boa oratória se o que a pessoa não estiver falando for verdade. Por isso, eu abro um parêntese aqui para deixar um alerta para a igreja, porque nós temos excelentes oradores nas igrejas de hoje. Muitas pessoas com uma boa comunicação, excelentes comunicadores, que muitas vezes não trazem a palavra de Deus. Certo? Pessoas que te emocionam, que podem fazer você sentir uma emoção muito forte, mas que não trazem a palavra de Deus. Amém? Então, fica esse alerta. É melhor uma dura mentira do que uma dura verdade do que uma doce mentira. Amém? Quando uma pessoa, seja no estudo, seja numa pregação cheia, estava lendo um versículo para você, ela corre um grande risco de pregar uma mentira. É torcer o texto. Depois disso, que acontece muito, assim, em muitos lugares, que às vezes alguém lê um versículo, 2 versículos, além de torcer inicialmente, começa a contar a história de si, mas faz de tudo, menos expor a Bíblia. Isso não é pregação. Às vezes começa a chorar, voltar, e se emocionar, que você acaba induzindo os outros também, você involuntário, né? Sim. Mas nada disso é palavra de Deus. O culto ao Senhor não pode ser distorcido. É verdade. Tem que ter um grande tempo na palavra de Deus que vocês possam explicando o texto bíblico. É verdade. E dentro disso, e nós, irmãos, quando falamos aqui, não é simplesmente com um desejo, vou sair criticando hoje. Não é. É porque, irmãos, se eu pego um versículo aqui, tem pessoa que já vem, eu já sei o que eu vou falar, eu só preciso achar um versículo, né? Existe muito isso não é correto, entendeu? Mas se vocês estão aqui para ouvir as palavras do Roniel, ninguém está aqui para ouvir o que eu penso ou o que eu acho, porque é palavra humana. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está na Bíblia. Se eu ler um versículo, e aí, fecho a Bíblia, é só para dar um aspecto de que eu estou pregando, fecho a Bíblia, e começo a contar a história da minha mãe, do meu pai. Não que durante um estudo, uma palavra, você pode usar exemplos, pode contar alguma história para exemplificar, desde que você esteja usando a Bíblia como uma fonte. Agora, se beleza, eu li o texto, ou parte dele, né? E aí eu fugi, e fui para um lado, fui para o outro, viajei, esqueci. Eu não estou mais pregando a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter esse discernimento, essa sensibilidade de perceber essas coisas. Amém? Então, continuando aqui. Então, Jó, ele era um homem íntegro, né? Que era sincero, alguém inocente, sem culpa, uma pessoa verdadeira. Amém? Outra característica de Jó. Jó era reto, que é o tópico 2, né? E reto, essa palavra, ela vem do hebraico yazar.
né? E ela tem um sentido de justo, direito. E ela também vem da Septuaginta, que é no sentido, a palavra amemptos, que possui um sentido de irrepreensível. Vocês vão ver que essas palavras, elas são muito ricas, né? E linguagem antiga é assim mesmo. Cada palavra ela tem um significado bem amplo, né? E nós vamos ver que Jó ele era uma pessoa justa e irrepreensível. Esse é o sentido de reto, né? Se eu estava ontem estudando, né? O literal seria em linha reta, ou seja, é alguém em quem você não vê deformidade, né? Que não tem curvas, vamos colocar assim, né? Ele coloca como um defeito, é uma pessoa reta, certo? Então, irmãos, o que é isso? O que é ser irrepreensível? O que é ser irrepreensível? Justamente. Então, replicando aqui, quando nós não damos motivos para ser condenados, né? É alguém sem irregularidades, em que não há margem de repreensão, certo? Ou censura. Você não tem como falar algo daquela pessoa porque ela é reta, ela é irrepreensível, certo? Dentro disso, irmãos, eu queria falar que essa característica de Jó é uma característica que no Novo Testamento a Bíblia fala que ela é indispensável para os líderes da igreja, certo? É uma característica de líder que a gente encontra em Jó, né? Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá em 1 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Pode ler. Não repreendas ao homem idoso antes Não, é 1 Timóteo 3. fiel é a palavra. E se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém. Só até aí mesmo. Então, esse texto de 1 Timóteo, em Tito, Paulo fala a mesma coisa, né? Tito 1, 5 e 6. Mas esse texto de 1 Timóteo, ele deveria ser a referência para todas as igrejas na escolha de lideranças. Não é? A pessoa fala, vou escolher liderança, abramos em 1 Timóteo, que ele traz todas as características. Aí você vai assim, ó, pensando a pessoa de acordo com as características, né? Se alguém deseja, né, ele fala, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Primeiro ponto, né? Aí você segue. Deve ser marido de uma só mulher. Você dá o visto para ver. Deve ter autocontrole. Aí ele vai falar, deve ser... Ele segue aqui, irmãos, continuando, só para fechar o texto, ele fala, ó, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Deve lidar bem com a própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Pois se alguém não é capaz de liderar a própria família, como será capaz de cuidar da igreja? Né? E ele fala, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que estão de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo, né? Então, nós vemos aqui várias características. A primeira delas e Jó, ele tinha essas características de um bom líder, né? E que fique essa dica, né? Para que nós possamos
sempre buscar as lideranças que estão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, ser irrepreensível, como repetindo, é alguém que não dá margem à censura ou à repreensão. Aqui no tópico 3, irmãos. Alguém temente a Deus e desviava-se do mal. Né? Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Essa palavra ela vem do hebraico, sur e yare, e traz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já a Septuaginta traz o termo teosebes e apeixo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus. Amém? Dentro disso, eu queria perguntar aos irmãos o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Desde já eu já peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Sim, pode ler. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Deixa eu passar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu aborreço. Amém. Então o temor do Senhor consiste no quê? Aborrecer o mal. Aqui ele fala aborrecer o mal, e dentro de aborrecer o mal é o quê? Ele mostra, portanto, na linguagem que eu tenho aqui, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas, né? Então, no que consiste o amor do Senhor? Aborrecer o mal. E o que é aborrecer no sentido bíblico? Rejeitar, e traz um sentido de odiar. Mas a Bíblia nos ensina a odiar, né? É o sentido de, aqui fala, odeio o orgulho e a arrogância, no sentido de que nós desprezamos essas coisas, as coisas que não vêm do Senhor. Amém? E também, ele é um sentido muito amplo, essa questão de temer ao Senhor. Não é só nós aborrecermos o mal, mas vamos abrir lá em Hebreus 12. Versículos 28 e 29. Amém? Que diz assim: sejamos gratos e agradeçamos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? E aqui, irmãos, nós temos o seguinte. Então, temor ao Senhor, de acordo, pegando esses dois textos, seria a gente odiar o mal, aliado a um sentimento de reverência e respeito a Deus. Certo? E até mesmo, de certa forma, uma apreensão por estar na presença dele. Mas que apreensão é essa? Naquele sentido de quando, sabe aquilo que, digamos, eu não sei aqui, quem gosta de esportes radicais, né? Mas imagina uma pessoa que vai pular de bungee jumping. Vocês sabem o que é bungee jumping? É quando você vai para cima de uma ponte e pula, não é mesmo? Aquela pessoa, ela gosta do que ela está fazendo, mas ela está diante de algo tão grande que com certeza vem aquele frio na barriga, não é? Então, o temor ao Senhor também tem a ver com isso. Nós estamos aqui em reverência a Deus, né? Detestando as coisas ruins e ao mesmo tempo
sabendo que nós estamos diante de alguém tão grande que chega e nós ficamos contritos. Nós ficamos, nossa, como Deus é grande, como eu sou pequeno, né? Então o temor ao Senhor abrange tudo isso. E, além de temente a Deus, Jó também desviava-se do mal. Certo? E desviar-se do mal é justamente desviar-se do mal. E diz o seguinte: é manter-se distante do que aparenta ser mal. É uma consequência de quem teme a Deus. É uma consequência, você teme a Deus, é natural que você desvie-se do mal. Que é a primeira característica que a gente vê, né, no temor ao Senhor, é você abominar o que é mal, você não quer, você quer distância. Então, é como José fez, né? Quando ele viu o mal, ele saiu correndo, não é mesmo? Então, nós como cristãos devemos ter essas características de Jó. Quando nós vermos alguma coisa que não agrada ao Senhor, nós temos que ir na direção oposta, né? Fugir, não batalhe, fale, eu sou forte, vou ali, não, sou forte. Não, a gente foge, né? O cristão ele foge da aparência do mal, certo? E para finalizar esse primeiro tópico, eu queria pedir para os irmãos abrirem lá em Jó capítulo 31, certo? Que eu até pedi para os irmãos lerem em casa, mas eu acho que esse capítulo ele é muito bom porque ele traz em si uma descrição que o próprio Jó faz a respeito de tudo que ele tentava. A Bíblia nós já aprendemos que Jó era um homem reto, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o próprio Jó descreve aqui tudo que ele fazia para tentar manter essa vida, né? Aqui, contextualizando, Jó estava se defendendo das acusações dos amigos dele, que diziam que ele tinha pecado e cometido algum erro diante de Deus. E deixando claro, o próprio Jó reconhece ser um pecador. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Entretanto, irmãos, nós sabemos o que é se nós vivemos uma vida reta e íntegra diante de Deus, mesmo sendo pecadores. E Jó sabia que ele buscou a integridade, que ele não tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Amém? Então, eu vou ler aqui. Diz bem assim, nós vamos ler o capítulo todo. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós? Qual é a herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se meu coração cobiçou o que os meus olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que os outros comam o que semeei e que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que os outros homens durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando destruição, capaz de destruir tudo que tenho. Se fui injusto com os meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando Ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou os meus servos, formou no ventre materno tanto a eles como eu. Acaso recusei a ajuda aos pobres com a esperança e acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-los com os órfãos? Não. Jó nega aqui não só essa última frase, ele nega tudo o que ele disse acima, mostrando que ele tentou absolutamente fazer tudo. Ele faz perguntas aqui retóricas, irmãos. Ou seja, é uma pergunta que já tem uma resposta, e a resposta para ele é que ele não fez essas coisas ruins. Ele fala, não, versículo 18 esse. Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a minha vida tenho ajudado as viúvas. Então aqui a gente vê que Jó ele cuidava dos pobres, das viúvas, dos necessitados, né?
Sempre que vê alguém passar frio por falta de roupa, sempre que vê alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã e aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam o meu partido, que o meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Jó fala aqui que ele não usava a influência dele, o poder, ele como uma pessoa tão influente, ele não usava isso para tomar vantagem diante de juízes, ou seja, de quem for. Seria melhor enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso eu confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei na minha riqueza e de tudo que possuo? Nesse aspecto aqui, Jó mostra que ele não deixou o coração dele ser levado pelas riquezas, que ele não se vangloriou, ele não se tornou orgulhoso por aquilo que ele tinha. Versículo 26. Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua no percorrer do seu resplendor, e em segredo meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração. Jó fala aqui que ele não foi seduzido a adorar ou fazer idolatria a nenhum Deus. Ou seja, ele está explicando área por área. Ele não pecou em deixar de ajudar os que necessitam. Ele não pecou no caso de idolatria, não é mesmo? Ele não pecou por se deixar conduzir ou cegar pelas riquezas que ele tinha. 28. Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei a Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir a sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa os outros passar fome. Outra característica, Jó, ele tinha muitos servos, mas ele era justo. Ele era justo com os que trabalhavam para ele, ele jamais deixou os servos dele passar necessidade. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, a minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, como os outros fazem, escondem a culpa em seu coração? Jó que reconhece que apesar dele ter sido alguém que procurou ser perfeito em tudo, ele reconhece ser um pecador. No versículo 33 ele fala, acaso procurei encobrir meus pecados, como os outros fazem, esconder a culpa do meu coração? Não, ele confessava ao Senhor. Ele mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão ou desprezo do povo. Ele não tinha do que se envergonhar. Se ao menos alguém me ouvisse, veja, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito e compareceria diante dele como um príncipe. Só até aqui. Será que nós temos a possibilidade de falar como Jó? Ele está falando que ele não teme comparecer diante de Deus, porque ele sabe muito bem o que ele fez. Ele sabe muito bem as práticas que ele teve. Ele se reconhece como um pecador, mas ele sabe que ele não se desviou do Senhor. Ele procurou ser justo em todos os seus caminhos. Amém? Então fica esse questionamento. Acaso nós temos essa característica, temos essa condição de falar como Jó? Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e eu usaria como coroa? Que nós possamos usar esse exemplo para nós. Amém? Fica aqui o registro desse capítulo 31, que eles põem bem quem era Jó. Agora, irmãos, nós temos então a síntese do tópico 1, que é: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós devemos aplicar isso às nossas vidas. Amém? Então vamos ao tópico 2. Um homem sábio e próspero.
Amém, irmãos? Jó, ele era um homem que ele era reconhecido em toda aquela região, né? A Bíblia fala que ele era o maior daquela região. E muito disso não era por conta das riquezas de Jó. Jó é o maior porque ele é o mais rico daquela região. Não só por isso, mas também tem a ver com a sabedoria. Assim como Salomão foi reconhecido como um grande rei, muito por conta de sua sabedoria e também de riquezas, né? Jó era reconhecido como o maior homem do Oriente, né? Pela sua riqueza e sabedoria. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios 9, versículo 10. Por que nós usamos tantos provérbios, irmãos? Porque tanto o livro de Jó como Provérbios, eles estão dentro dos livros de sabedoria, né, da Bíblia. Então, eles estão muito próximos do gênero, justamente, do gênero literário. Provérbios 9, versículo 10. Quem quiser pode ler. Amém. Então, o temor do Senhor, aquele versículo que todos nós conhecemos, é o princípio da sabedoria. Amém? Jó, como nós já vimos, era um homem temente a Deus e muito sábio. E como a gente sabe que Jó era um homem sábio? Porque lá em Jó 29, versículo 20, Jó 29, versículo 21 e 22, conta o seguinte, que diz assim: todos escutavam os meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar, pois eu dizia, o que eu os dizia satisfazia. Certo? Então as pessoas procuravam Jó para que Jó pudesse aconselhá-los, né? Então, e a Bíblia fala, irmãos, para que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Amém? Que seja uma petição nas nossas orações, porque Deus, Ele dá sabedoria. Amém? Que nós possamos pedir discernimento, porque nós vivemos num tempo que precisamos de muito discernimento. Nós temos, talvez, irmãos, uma das piores épocas, porque nós não somos perseguidos como em alguns outros lugares, né? Mas nós somos perseguidos em todas as esferas possíveis. Existe muito engano dentro das igrejas, existe muito engano na esfera política, existe muito engano no que é ensinado muitas vezes em instituições de ensino. Então nós estamos cercados de engano por todos os lados. Então nós temos que pedir a Deus a sabedoria, porque são tempos maus. Amém? Que nós possamos também dar bons conselhos àqueles que pedem. E tópico 2 da lição, nós vamos ver o seguinte: um homem próspero. No início da aula eu perguntei para os irmãos se era possível uma pessoa ser próspera e ainda assim ser piedosa, né? Ser íntegra. E agora eu pergunto, é pecado possuir riquezas? Não é pecado possuir riqueza, não é mesmo? Mas as riquezas, elas podem levar o homem ao pecado? Podem, né? Elas podem levar o ser humano a pecar contra Deus, muito por conta do que elas tentam a gente em várias áreas, né? Nós somos tentados. No caso, o pecado não é possuir a riqueza, mas o pecado é ser possuído pelas riquezas. Certo? Uma pergunta uma afirmação que ele faz que tem pessoas que são ricas e não são prósperas. Justamente. Aí vem uma pergunta: o que é realmente a prosperidade na Bíblia? Né?
O que seria? Então eu já faço essa pergunta aqui, né? O que seria prosperidade à luz da Bíblia? Então, irmãos, a prosperidade à luz da Bíblia, como a própria revista ela traz, né? Não está naquilo que a gente possui, mas está naquilo que a gente é. Amém? Diante de Deus. A gente é próspero. Nós temos uma família que ela é bem instruída nos caminhos do Senhor. Nós temos uma vida que ela produz o fruto do Espírito Santo. Então essa é a prosperidade. O cristão ele vai prosperar, sim? Também é como está de Provérbios, né? Tem um nome deles aí, mesmo minha pobreza. Dá-me a minha porção acostumada. Jesus no Novo Testamento diz: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, em Timóteo diz para a gente estar alegre com Deus se tivermos comida, se tivermos o que nos vestir, no caso. Justamente. Então, a prosperidade em termos materiais, é você ter o suficiente para você viver. Isso mesmo. Então, você dá o teu sustento, a roupa, o pão de cada dia, além de todas as outras coisas que você já falou, Estejais contentes, né? Mateus 6. Nesse caso, né? Nós vamos lá em Mateus 6, daqui um pouquinho, para falar sobre essa questão. Então, vamos abrir lá em 1 Timóteo 6, versículo 10. Como eu disse, não é pecado possuir riquezas, né? Seis, 10. Oi? Tá, vou ler o 9. Aí eu tenho que ler o 8 também. Vai dizer assim: aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e muitas armadilhas. Não, é do 8, né? Foi mal. Irmãos, vamos ler bem anteriormente. Vou pegar aqui 3, né? Vamos ler do 3. Diz bem assim: talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus, que conduzem a vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado de palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamações, suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Ele está falando de pessoas, está falando da teologia da prosperidade. Em outras palavras, dos dias atuais, né? Se fosse hoje, ele falaria: os teólogos da prosperidade, certamente. Essa parte diz que são homens cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade seja causa de luz. Justamente. Não conhece a verdade ainda, vocês não conhecem o Evangelho e faz do Evangelho um mercado. Justamente. E aqui, já adiantando, ele fala piedade, irmãos. Piedade dentro da Bíblia, a gente quando fala assim, o que é piedade? Piedade é a gente ser benfeitor para alguém, ajudar quem necessita. Mas piedade dentro da Bíblia, ela tem uma outra conotação. A piedade bíblica, ela tem a ver com a gente servir ao Senhor com devoção. Ela pode, em alguns sentidos, até ser substituída pela palavra devoção, né? Tem traduções que substituem. Então é a devoção sincera, o amor à obra de Deus. Fala bem assim: fulano é piedoso,
Piedoso aqui é o contrário de ímpio. Entenderam? Então vamos lá. Para elas a vida de devoção, no caso, na tradução do meu tio já traz piedade, né? É apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesma grande riqueza. Então a devoção acompanhada de quê? De contentamento. E o que é contentamento, irmãos? É a riqueza do cristão. Porque o ímpio, ele sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito. Porque lhe falta o Espírito Santo que dá esse contentamento. A pessoa ela vai querer uma coisa e quando ela tiver aquela coisa, ela vai querer outra e depois outra e depois outra. Não que nós não estejamos, os crentes também têm desejos, mas nós estamos satisfeitos com o que Cristo nos dá. Amém? Continuando. Devoção, versículo 6. Devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, nada trouxemos conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Amém? E aí ele fala bem assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os leva à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Irmãos, o dinheiro não é a raiz de todo o mal, é o amor ao dinheiro, como eu já disse. É a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e atingiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, que é homem de Deus, fuja de todas estas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Amém? Só até aqui, tá bom. Então nós vemos aqui, irmãos, um texto bem completo falando a respeito dessa questão das riquezas. E nós vemos Jó, lá no capítulo 31, o que Jó falou? Quantas riquezas? Que ele não deixou, não é mesmo? As riquezas corromperem a ele. Então, interessante, exatamente nesse aspecto, é que quando Jó perde tudo, ele diz aqui: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor povoou, bendito seja o nome do Senhor. Excelente, é a mesma coisa que traz aqui em 1 Timóteo, que nós nada trouxemos para essa terra e nada levaremos dela. O Jó aqui, já no passado, ele estava entendendo isso. Ele falou: tudo que ele tinha, riqueza, foi Deus que deu. Mas chegou o momento que Deus chegou, tudo, mas continuou sendo derrota a Deus. Justamente. Da mesma forma, ele é assim. Então, no muito ele tinha contentamento com Deus, agora no nada também tinha contentamento diante de Deus. Justamente, é uma característica do homem piedoso, né? Do homem cristão, é o contentamento. Então vamos fugir, irmãos. Vamos fugir principalmente desse evangelho falso de prosperidade, né? Que Jesus nunca prometeu prosperidade. Amém? Jesus nunca prometeu saúde e prosperidade e que nós não teríamos problemas. Jesus nunca prometeu isso não, amém? Ele estaria conosco, justamente. Ele prometeu que estaria conosco sempre, né? Então, irmãos, não é pecado. O pecado é ser possuído pelas riquezas. E nós também, ainda dentro desse tópico, os irmãos sabiam que nós podemos transformar o que nós temos em um ídolo? Pode se tornar um tipo de idolatria? As riquezas? Nós não precisamos necessariamente ter uma estátua ou alguma coisa para estar em idolatria, não. Nós podemos idolatrar uma pessoa ou até mesmo aquilo que nós temos. E como é que eu provo isso? Né? Isso, vamos ler Efésios 5:5. E o Paulo repete essa mesma coisa, se depois os irmãos quiserem ver, lá em Colossenses 3:5. É a mesma coisa. Né?
Que ele fala bem assim: podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idolatria. Amém? Ele fala que a ganância, e em algumas traduções vai trazer avareza, não é mesmo? Ela é idolatria. Então, irmãos, nós vemos aqui literalmente que uma coisa que ela não é concreta ser idolatria. Certo? Então vamos tomar cuidado. Às vezes nós não temos uma estátua dentro de casa, mas nós estamos idolatrando algo ou alguém. Como nós podemos idolatrar alguma pessoa? Jesus fala, né? Que se nós amarmos mais pai, mãe, filho, mais do que ele, nós não somos dignos dele, não é mesmo? Então que nós possamos tomar esse cuidado. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Por exemplo, na hora que você falou de pregação, eu vou pregar, em vez de eu falar de Cristo, eu começo a te pregar, falar, o Roniel fez um sacrifício enorme para nós estarmos aqui. A vida desse homem, sim, às vezes as pessoas trabalham. Só que nós estamos aqui hoje, e todas as igrejas do mundo, não é por causa da obra dos pastores. Os pastores trabalham para Deus, sim. Só que todos nós estamos aqui por causa da obra De Cristo. de Jesus Cristo. Oi? Então, quando eu começo a pregar, o tio Cristo está sentado na pregação, eu coloco o pastor lá no centro, apontando para o sacrifício dele, é idolatria e é pecado. Justamente, é idolatria. E nós vivemos num tempo que nós temos muito culto à personalidade. Amém? Culto à personalidade. Nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, eu não vou ser aqui, não vou generalizar, mas tenham muito cuidado, muito cuidado. Eu não estou generalizando, viu? Muito cuidado com igrejas que têm a foto do pastor na placa, viu? Muito cuidado. Amém? Temos que tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, eu não estou generalizando. Tá? Tem igrejas que podem ter a foto do pastor apenas com identificação e que não se pregue culto à personalidade. Mas que existe, muito existe. Amém? Nós reconhecemos e o próprio Deus reconhece a obra. Mas quem é louvado dentro da igreja, adorado, é só um. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Então nós vimos, né? Que a avareza no meu caso aqui que ele traz é o quê? A ganância ou a avareza, ela é o quê? Idolatria, é o mesmo pecado de idolatria. Indo para o tópico 3 aqui, irmãos. Amém? Uma prosperidade baseada no ser. Que vai falar o seguinte: a prosperidade de Jó se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Irmãos, antes de tudo, nós temos que ter em mente, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, que muitas vezes nós falamos bem assim: o que vem em primeiro lugar na nossa vida? Deus. Depois, família e tudo, né? Nós fazemos aquela escadinha. O correto é o seguinte: Deus, ele não é que ele não esteja em primeiro lugar. Deus, ele está em primeiro lugar na família. Deus está em primeiro lugar no trabalho. Deus está em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, não é que Deus em primeiro, como é que Deus está em primeiro e a família está em segundo? São coisas dissociadas? Não. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa família, né? Então, nós vemos que Jó, ele fazia isso, né? Ele colocava Deus, porque ele não servia Deus para ter prosperidade. Ele servia Deus por ser crente. Amém? Então fica aqui. Amém? Nós devemos servir a Deus por crer no Senhor. Amém? E essa questão aqui, esse posicionamento, assim, uma prosperidade fortalecida, estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. O diabo, quando falou daquele diálogo que eu teve com Deus, ele falou: não, Jó só te serve pelo que tens dado a ele. Justamente. Então o diabo está dizendo que o homem, generalizando agora, o homem só serve a Deus pelo que ele dá.
e não pelo que ele é. Quantos dias a gente conversando com um determinado ambiente, alguém disse assim, eu vou para a igreja porque pelas coisas que Deus me dá e etc. Aí a gente tem que corrigir, explicar que nós vamos, nos dirigimos, nos reunimos para adorar o Senhor. Amém. Pelo que ele dá. Se ele tivesse nos dado só a salvação, só não, que é a maior de todas as bênçãos, já é um grande motivo para estarmos adorando ao Senhor. Amém. É verdade. As coisas só são consequências, né? É verdade. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós não estamos aqui em busca de nada. Nós não viemos buscar nossas bênçãos, né? Até porque a Bíblia fala que, né, que as bênçãos que acompanham o cristão, não é o cristão que vai atrás das bênçãos, né? E olha lá, porque nós temos que entender que Deus nos abençoa de formas diversas, né? Tem cristãos que nesse exato momento estão em necessidade no ministério, estão pregando em algum lugar, enfrentando perseguições, né? Resistências. Então, nós devemos ter contentamento e entender que nós servimos a Deus pelo que Ele é. Amém? É como diz lá eu acabei não lendo o texto, né? Mas vou citá-lo aqui para os irmãos. Lá em Mateus 6, Jesus fala que nós devemos olhar para os lírios do campo, né? Que que o próprio Deus sustenta eles, para os passarinhos, certo? E depois ele fala bem assim, que dentro dessas coisas, que Deus ele iria suprir as nossas necessidades de vestimenta e de comida, né? Aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades básicas. E ele fala bem assim, que para a gente buscar o reino de Deus, né? Em primeiro lugar, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida e vestimenta. Amém? Está lá em Mateus 6, a partir do 24. Os irmãos depois podem dar uma olhada lá. Aí não é o outro, a gente tem que ter cuidado. Porque a Bíblia diz que aquele que torce as escrituras, torce para a própria condenação. Justamente. Aí a gente vai e pega o texto em Mateus 6:33, é o que diz, irmão, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Aí a gente tira até os restos, a gente fala, e todas as coisas do serão acrescentadas. Não existe isso. Só que se esquece que o texto está falando de 3 coisas só. Todas estas coisas. Justamente. Né? Estas retoma o que já foi falado anteriormente. Amém? Então nós vamos agora, irmãos, para o último tópico. Certo? Que vai falar bem assim, um homem de profunda piedade pessoal. A síntese do tópico 2 é o seguinte: Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Tópico 3. Um homem dedicado à família. Irmãos, nós vamos ver que logo no primeiro capítulo, a Bíblia vai mostrar que os filhos de Jó, eles faziam banquetes, cada vez na casa de um filho, né? E eles convidavam as 3 irmãs. Quantos filhos Jó tinham? Já tinha 10, não é mesmo? 7 homens e 3 mulheres. Então eles faziam os banquetes, cada dia na casa de um. A Bíblia fala cada um no seu dia. Tem um comentário que diz que não se sabe, talvez poderia ser no aniversário deles, ou poderia ser assim, eles combinavam, hoje é meu dia, depois é a sua vez, e como uma forma de se confraternizar, certo? Então, o que nós vemos aqui é que era uma família que convivia em harmonia, não é mesmo? Outra coisa interessante que aqui isso nos traz, irmãos, é que aqui o texto ele em nenhum momento vai mostrar para a gente que eles estavam em dissolução ou estavam fazendo festas regadas na bebedice, né? Fazendo farras, não é isso. Aqui o texto é claro que se tratam de confraternizações familiares. Amém? E Jó tinha muito cuidado. Nós vemos aqui nessa harmonia familiar já que Jó ele era um pai que se preocupava.
E nós vemos uma família estruturada, certo? E tem dois aqui, irmãos. Ele vai falar, um homem de moral e piedade. E tem dois do tópico 3. Primeiramente, eu queria perguntar para os irmãos, parece aula de filosofia, né? O que é moral? O que seria moral, irmãos? Moral é o seguinte, é um conjunto de regras e costumes que fazem, né, que constituem a forma de pensar de um determinado grupo, certo? Então nós temos uma moral cristã, vamos dizer assim, existe a moral cristã, né? O cristão ele rouba, ele não rouba, né? É a moral bíblica cristã. Então é um conjunto de regras e costumes que determinam a forma de pensar de um determinado grupo, certo? E aqui estava, né? O que é piedade na Bíblia? Eu já até falei para os irmãos. O que é a piedade na Bíblia, irmãos? A gente leu lá naquele texto, pode ser substituído por devoção, não é mesmo? Amor pelas coisas de Deus, certo? Seria também o contrário de ímpio, né? Que é uma pessoa piedosa, que é uma pessoa que tem piedade, é o contrário de ímpio. Então, irmãos, nós podemos dizer que Jó era um homem que tinha uma moral cristã, apesar de que Cristo só veio muitos anos depois. Ele dava um bom testemunho? Dava, não é mesmo? Jó, ele tinha essa moral cristã. E nós podemos dizer que ele era um homem piedoso? Também podemos dizer que ele era um homem piedoso, não é? Agora que vem a pergunta. Para ser um homem piedoso e de moral cristã, Jó se isolou do mundo, irmãos? Ele se fechou dentro de uma caverna e falou, não, porque o mundo está contaminado, eu não quero olhar para o mal, quero me desviar do mal. O desviar do mal de Jó era se isolar de tudo? Não, não era, não é mesmo? Isso traz uma lição também para a gente. Nós como cristãos, nós vivemos em meio ao mundo, mas nós não nos isolamos do mundo. Nós mantemos nossas relações. A própria Bíblia, ela condena mais nós termos comunhão com falsos profetas do que com ímpios, sabia? Não é nem a comunhão, no caso. Ela condena mais a gente ser amigos, estar próximo de falsos profetas, do que ter um relacionamento com alguém do mundo. Relacionamento de amizade ou de alguma coisa desse tipo. Mas por quê? Porque é pior alguém se dizer cristão e pregar um falso evangelho, irmãos. Já aquele que é ímpio, você pode levá-lo ao Senhor. Você pode pregar o evangelho para ele, certo? O próprio Jesus, ele se sentava com os pecadores, com as pessoas de sua época, não é mesmo? E Jesus também falou, né, que nós continuaríamos no mundo, não é mesmo? Nós estamos no mundo, então seria impossível nós deixarmos de nos relacionar, certo? Eu agora na mente aqui, será que eu como igreja consigo realmente identificar um falso profeta? Nós devemos identificar, no meio daquilo que a gente ouve, né, das palavras, dos ensinos que são ministrados, mas até que ponto nós sacrificamos a verdade em nome do amor? O amor está acima de tudo, nós temos que amar, mas a verdade tem que ser sacrificada por causa do amor. Aí que está, o senhor trouxe uma boa questão. Muitas vezes nós ouvimos bem assim, nós temos que buscar a comunhão. É uma verdade, irmãos? Mas em detrimento da verdade, da palavra de Deus? Não, né? Então é o seguinte, tem uma frase que vez ou outra eu escuto, que é: a comunhão, a Bíblia fala, se possível, tem de paz com todos. Já quanto à verdade, ela fala para a gente não se desviar. Aconteça o que acontecer. Então seria mais ou menos o seguinte: a verdade nós queremos a qualquer custo. É inegociável.
Já a comunhão nós fazemos o possível para ter com todos, sem negociar a verdade. Inclusive no texto lá da ceia, que nós lemos todo domingo, o que o texto fala quanto a isso? Ele fala bem assim, que é necessário que haja o quê? Divisões, não é? Para quê? Para que os sinceros se manifestem, não é mesmo? Os que defendem a palavra de Deus e a verdade. Amém? Por exemplo, Cristo, ele teve muitos seguidores, lógico, mas pessoas o odiavam. Quem odiava Cristo? Principalmente os fariseus e os escribas. Justamente. Por que eles o odiavam? Por causa da palavra que ele falava. Depois Jesus disse em João 17, em relação aos cristãos, né? Vocês serão odiados por causa Da minha palavra. O apóstolo Paulo pregava, daqui a pouco estava no meio do tumulto, não é? É como se todo mundo pensasse, só você está certo e todo mundo errado, né? Justamente. Só você está certo. Só que aí, por que esse tumulto contra ele? Por causa da palavra. O mesmo aconteceu com Lutero também. Lutero, né, ele não queria dividir a igreja. Ele não queria criar a igreja protestante. Ele queria reformar a igreja católica e levá-los à verdade, não é mesmo? Ele queria mudar, modificar as práticas antibíblicas que aconteciam ali. Mas no fim das contas não foi possível, né? Ele tentou a comunhão, mas a verdade a qualquer custo. Tanto que no dia, até que ele foi inquirido, né, para prestar depoimento lá, diante de autoridades da Igreja Católica, e falaram para ele bem assim: você tem a oportunidade agora de pedir perdão por tudo que você falou, né, de se retratar. Aí ele fala bem assim: se eu falei alguma coisa, qualquer coisa, que seja em desacordo, que seja contrário à palavra, me mostrem e eu me retratarei. Mas, como a minha consciência ela está limpa, eu fico com a verdade. Eu estou colocando com minhas palavras aqui, né? Ou seja, ele ficou com a verdade. Amém? Custou muito, irmãos. Vamos dizer que aquilo criou uma guerra na época, né? Foi uma história, começa uma reforma que a gente pensa bem assim: reforma protestante. Não, foi Lutero, chegou lá, pregou na porta lá da igreja lá, as 95 teses, e aí começou a reforma. Irmãos, foram mais ou menos 100 e poucos anos de reforma, entre Lutero e vários outros reformadores. Um problema que gerou até mortes, né? Muitas mortes. John Hus foi um pré-reformador, né? Foi queimado anteriormente. Então nós temos, começou guerra na Alemanha, e em vários países começou um tumulto na Europa. E aqui fica um princípio: a verdade a qualquer custo. A comunhão, se for a gente tenta o máximo que possível. Amém? Então, irmãos, dentro disso, nós aprendemos que Jó, mesmo sendo um homem piedoso, ele não se isolou do mundo. Ele conviveu no mundo daquela época. Amém? E no último tópico, nós vamos ver que Jó, ele era o chefe espiritual da sua família, certo? Que era um homem de vida consagrada. Na realidade, o tópico é um homem de vida consagrada. E dentro disso, nós vemos que Jó, ele era o chefe espiritual da família dele. Dentro disso também, irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Jó, ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Ele se preocupava se os filhos dele estariam pecando. Ele fala: caso pode ser que meus filhos tenham pecado, e santificava eles. Nós temos tido esse cuidado com a nossa família? Nós temos feito os cultos domésticos? Nós nos lembramos de Deus pelo menos na hora das refeições, de agradecer a Ele, de reunir a família e agradecer a Ele? Cristo agradecia por cada refeição que Ele fazia. Nós, como cristãos, temos que ter uma vida piedosa, ou seja, devota ao Senhor, também naquilo que consiste a nossa família, com ensino dentro da nossa casa. A igreja começa na nossa casa. Ensino dentro da nossa casa, leitura da Bíblia, oração,
cultos domésticos, nos mínimos aspectos. Amém? E aqui também fala que Jó ele buscava se santificar, não só a família, mas ele buscava a santificação dele, né? E a Bíblia fala que nós devemos ser santos, não é mesmo? Mas o que é ser santo de acordo com a Bíblia? O que é ser santo, irmãos? Separados, não é mesmo? Mas o que é ser separados? É ser santo como Deus ou como Cristo? Ele chama bem assim, aos santos que estão na Galácia. A Bíblia fala, não é mesmo? E aí, ela está chamando bem assim, as pessoas que não têm pecado nenhum, O que é ser santo? Ser santo nesse aspecto, irmão, significa que nós somos redimidos, que nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Nós não somos santos por nossos méritos, nós somos santos pela obra que Cristo fez na cruz, né? E só esse aspecto aqui já daria muito pano para manga. Entretanto, nós vamos ver lá em Efésios 4:2, quem quiser pode abrir, 4:12, uma coisa interessante, que mesmo sendo santos, só um minuto. Isso. 4:12. Isso? Foi. Amém. Vai dizer bem assim. Vai falar sobre a perseverança dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uai, irmãos, mas se santo é perfeito, como a gente pode ser aperfeiçoado? Amém? Então aqui santo, irmão, quando ele trata dos crentes santos, ele está falando das pessoas que foram redimidas por Cristo, mas que estão sendo, dia após dia, aperfeiçoadas pelo Evangelho, para que nós possamos, a cada dia, se parecer mais com Cristo. Né? Então Jó, ele desde aquela época, ele já tinha essa característica de buscar ser uma pessoa santa diante de Deus, apesar de sermos todos pecadores. Não temos como meninos, que a gente nasce na fé como uma criancinha, a gente vai crescendo. Justamente. Não podemos ter um corpo de adulto com mente de criança. Então na igreja, não adianta a pessoa dizer que tem 30 anos, 50 anos de crente se nunca se dedicou ao conhecimento da palavra. Que tá aqui, você tem que crescer no conhecimento. Justamente, é o que Paulo fala para os coríntios, né? Ele fala bem assim, que eles já tinham tanto tempo, mas ainda estavam no leite. É uma crítica. Justamente. Então assim, e aí já fica o elogio aos irmãos que participam da escola dominical. Porque entenderam a necessidade de crescer, amém? De não ficar só no leite, de se aprofundar nas doutrinas cristãs. Amém, irmãos? Então, nós agradecemos a oportunidade. Foi uma lição de muitas referências, né, mas que foram necessárias, amém? Deus abençoe a todos. Bom dia a todos mais uma vez. O Roniel falou das muitas referências. Mas foram muito bem colocados, deu para entender perfeitamente a aula, né? Então a gente agradece ao Roniel pela exposição desta manhã. Que Deus o abençoe. Deus abençoe toda a igreja que tem participado da escola bíblica. Vamos crescendo juntos na fé, na graça, na maturidade cristã. Vamos orar, dando graças ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã tão maravilhosa, pela tua palavra, Senhor, que sempre produz os efeitos em nossos corações, que nos dá vida, que nos dá entendimento da tua vontade, que dia a dia, Senhor, possamos entender mais, que dia a dia o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes para
termos, Senhor, uma inteligência espiritual para lermos a Tua palavra, para compreendermos, para fazermos dela uma prática em nossas vidas. Damos graças por esta manhã, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Rogamos que Tu nos leve em paz aos nossos lares, que Tu guarde toda a Tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos em paz. Paz do Senhor para todos.